Certo. Continuando com a aplicação de prova, né? Como eu disse para vocês, a partir de agora é só aplicação de prova. A gente já fez a prova do IFMG de 2015, de 2016 a gente concluiu na última aula, e na aula de hoje a gente vai fazer de 2017. Nós vamos conseguir concluir toda essa prova hoje, porque elas são só 4 questões de matemática, né? As outras envolviam cálculo, mas a maioria delas era mais para o lado de química e física. As puramente matemáticas eram só 4. Que são justamente as que eu trouxe aqui para vocês. Eu percebi também que nessa prova essas questões são um pouco mais difíceis, tá? A primeira prova, a maioria das questões eram mais fáceis, né? Eu percebi que vocês conseguiram fazer também com mais facilidade, a maioria chegou no resultado. A das últimas 2 aulas, né, que foi a prova de 2016, ela era um pouco mais variada, tinha algumas muito difíceis, outras mais fáceis, umas balanceadas, né? Aí percebi isso também entre vocês, algumas vocês conseguiam resolver mais fácil, outras não. E essa aqui eu notei que as questões são todas mais puxadas para o difícil, tá? A maioria delas é bem difícil. Todas, na realidade, são. As 4 são bem mais difíceis. Mas vamos lá, então. Vou fazer da mesma forma, né? Eu vou colocar a questão para vocês, deixar vocês tentarem resolver por uns 5 minutos, e aí a gente já inicia resolvendo juntos, tá? Vamos lá, então. Essa é a primeira questão, lembrando, são 4, tá? São 4 questões, 4 exercícios. Eu vou dar 5 minutos para vocês tentarem resolver, e aí nós resolvemos juntos, tá? Qualquer dúvida vocês podem mandar por escrito, tá? Aí no chat, ou ligar o microfone e falar, ok? Professor? Vamos lá, 5 minutos. Professor? Oi, ouvindo, pode Nada. falar. Tô testando aqui para ver se tá funcionando o microfone. Ah, tá, ok. Estou ouvindo bem vocês. Vamos lá, então, pessoal. Vou dar 5 minutinhos. Qualquer dúvida, eu estou ouvindo vocês, ou lendo aí o chat, tá? Ó, pessoal, para ajudar vocês, eu vou auxiliar no desenho, pode ajudar um pouco aí na resolução. Só com as informações escritas vocês conseguiriam resolver, tá? Mas eu vou auxiliar aqui na parte do desenho. Era só um pouco, eu vou fazendo, enquanto vocês tentam resolver aí. Bom, pessoal, o desenho disso que ele está descrevendo, né, repetindo para vocês, ele só ajuda, tá? Com as informações escritas vocês já conseguiriam resolver. Mas o que ele está querendo descrever é mais ou menos isso aí que eu vou fazer. Tentar fazer aí para vocês. É uma reta, certo? E aí ele diz que tem outra reta paralela, né? O que significa? Uma reta exatamente alinhada a essa. Olha, 2 retas paralelas. Era para serem retas, né? E aí tem uma linha passando vertical essas 2 aí. Era para ser uma reta. Mas eu acho que dá para entender mais ou menos. Tentar fazer essa reta novamente. Ficou melhor. Então é assim, são 2 retas paralelas e uma passando entre essas aí, certo? E aí nós temos 2 lugares ali com ângulos, né? Que é aqui onde elas se interseccionam e aqui onde elas se interseccionam de novo.
Vou tentar prolongar essa aqui. Bom, então nós temos aqui a interseção e aqui. Então, é observando esses 4 ângulos, esses outros 4 ângulos aqui que formam, que ele quer que vocês respondam aí. Vou deixar mais 2 minutinhos para vocês tentarem, e a gente resolve. Vamos resolver então, pessoal. Vocês conseguiram chegar em alguma alternativa, alguma resposta? Alguém conseguiu? Não? Professor, letra B, eu acho. Letra B? Alguém mais conseguiu chegar em alguma resolução? Letra A. Letra A. Certo. Alguém Letra mais? A. Letra A também? Letra A. Letra A também, certo. Ninguém mais, né? Bom, então deu para ver que a maior parte da turma respondeu a letra A. É a letra A mesmo, tá, pessoal? Já marcar ela aqui. Agora vamos ver por que é a letra A. Vamos começar lendo a questão. 2 retas paralelas são cortadas por uma transversal e determinam os seguintes pares de ângulos. Essa aqui é a parte mais importante, tá? Quais são eles? Correspondentes, colaterais internos, colaterais externos, alternos internos e alternos, somente alternos. Alternos externos, perdão. Sobre a relação entre as medidas dos ângulos de cada par citado anteriormente, podemos dizer que eles são, respectivamente, como eu disse para vocês, pessoal, com essas informações escritas, a gente já conseguiria resolver. O desenho é só para vocês olharem e terem mais uma ideia do que ele descreveu. Né? 2 retas paralelas cortadas por uma transversal. Né? Tá ali as 2 retas paralelas, né? Em cima e embaixo, e uma transversal cortando as duas. Os ângulos que ele cita ali, que formam, é esses que eu circulei. Né? Elas estão sendo cortadas, então formam 4 ângulos em cada interseção, certo? Como a gente pode ver, ó, aqui tem um ângulo, aqui atrás tem outro igual. Aqui tem um ângulo maior, aqui atrás outro igual. E aqui é a mesma coisa, né? 2 ângulos pequenos, 2 ângulos maiores, certo? Isso é só para critério de observação mesmo. Então, como que a gente chega nessa conclusão, nessa letra A, né? Os pares dos ângulos formados aí que a gente tem nessa figura que eu fiz, que eu desenhei, que é justamente o que ele está descrevendo, elas se relacionam em relação à medida, né? Porque mesmo que a gente não tenha número, o número que a gente atribuir para os ângulos menores aqui de cima vai ser os mesmos para o ângulo aqui de baixo. E a mesma coisa para os ângulos maiores. Se a gente der uma medida angular desses ângulos maiores, aqui embaixo vai ter que ser a mesma coisa, porque eles são iguais, certo? O desenho não mostra bem isso, mas eles são iguais. Então, vamos lá. O primeiro que a gente tem que ver. Aqui, ó, ângulos correspondentes. Aqui. Ângulos correspondentes. Então, esses ângulos correspondentes, o nome já diz, eles se correspondem. Né? Se ele corresponde, ele é igual. Né? Na matemática, congruentes. Então, já está aqui a primeira parte, mas poderia ser letra B ou a letra D também. A única que a gente teria excluído é a letra D. Essa primeira parte. Isso aí. Aqui. Pronto. O próximo que a gente tem é colaterais internos. Está clicando. Aí. Colaterais internos. O que são esses ângulos colaterais internos? Ele está querendo falar esses ângulos menores, né? Eles são ângulos colaterais internos, então eles estão dentro do desenho. Né? Percebe que aqui ele está fechado entre 2 retas. Aqui, do contrário, ele está aberto. Ó. Esse ângulo maior, esse aqui, e esses de baixo, esses ângulos maiores, estão abertos entre 2 retas.
Esses aqui, que são os colaterais internos, eles estão fechados, certo? Então, a gente chama eles de suplementares. O outro aqui é a mesma coisa, colateral externo seria o correspondente dele aqui embaixo. Nesse outro desenho, aqui também, mesma coisa. Eles são suplementares. Aí nós temos, já vimos os correspondentes, colaterais internos, colaterais externos, já viu. Alternos. Os alternos são esses ângulos maiores aqui, certo? Então, nós temos dois tipos de alternos. Os alternos internos e os externos. Os internos seriam esses aqui de baixo. Eles estão contra a orientação das retas, que é sempre para cá, certo? Sempre para a direita e para cima. E os externos, esse aqui, esses dois aqui. Então, a gente percebe que eles são iguais. Vejam só, se a gente pegar esse ângulo aqui, ó, que está formando esse ângulo maior, tirar ele daqui e transportar para cá, ele é o mesmo ângulo, né? O desenho não fica tão claro, mas ele é o mesmo ângulo. A mesma coisa aqui embaixo. Se nós pegarmos esse ângulo aqui, recortar e transportar para cá, é o mesmo ângulo. Então, eles também são congruentes. Os dois. Então, daí com a nossa letra A. Então, qual que é a relação? A gente sempre fica com a mesma relação, mesmo que o desenho fosse outro, tá? Os ângulos correspondentes, eles têm a relação de congruência. Os colaterais, seja eles internos ou externos, né? Colaterais, eles têm a relação de suplementares. E, por fim, aí, os alternos têm a relação de congruência também. Certo? A gente fica aí com a letra A. Tudo bem? Com alguma dúvida? Sim. Certo, então. Vou passar para o próximo, tá? Se não tem muito escrito. Vamos para o próximo exercício. Vou dar 5 minutinhos. E aí a gente resolve junto. Qualquer dúvida, podem estar mandando aí. Certo, pessoal? Vamos resolver junto, então. Vocês conseguiram chegar em alguma resolução? Sim. Qual resultado vocês chegaram? Letra A. B. A minha chegou letra A. B. Letra A, letra B. Quem falou depois? Quem mais? Letra A, letra B? Letra B. Letra B. Certo, então vocês chegaram em vários resultados diferentes aí, né? Então vamos lá, o resultado vai ser a letra B, tá? Eu vou deixar marcado aqui. Professor, nossa, cara, tô com raiva de mim mesmo. Eu fiz o cálculo aqui, só que letra A é os números que é divisível, então era o outro. Nossa, nada a ver E com isso. letra A, ele é a outra alternativa mais próxima, e a gente vai ver por quê. Então, assim, por um passo que a gente deixa de fazer, cai na letra A. Então, esse exercício aqui ele é bem capcioso. Com certeza, teve muita gente que marcou a letra A quando foi fazer essa prova de 2017. Porque a gente vai fazer aqui, vai chegar no resultado da letra A. Mas aí vai ter que lembrar de um passo, a gente cai na letra B, certo? Vamos lá, então, descobrir qual que é essa resolução aí. Então, ó, a quantidade... vamos ler primeiro o exercício. Eduardo possui uma coleção de livros. Ao tentar organizar sua coleção em grupos de 5 livros, sobraram 2 livros. O mesmo ocorreu quando ele tentou organizar os livros em grupos de 4 ou 3 livros. Sempre sobravam 2 livros. Sabendo que Eduardo possui
entre 100 e 150 livros, qual dos valores abaixo representa a quantidade de livros que ele possui? Então, vejam só, tem duas formas de resolver. Uma bem difícil e bem longa, que é provavelmente o que eles querem induzir vocês a tentarem fazer, porque vocês têm um tempo limite para resolver cada questão dessa prova, certo? Quando vocês vão fazer uma prova para entrar, seja no colégio militar ou no IF, vocês têm um certo tempo para resolver cada questão, senão não dá tempo para resolver toda a prova. E as exatas demandam mais tempo, certo? Porque vocês têm que tentar pensar e às vezes erram, tem que voltar tudo. E nesse caso aqui, eles queriam que vocês tentassem fazer, né, induzindo ao erro, um sistema, certo? Vocês iam cair num sistema, montar as multiplicações aí, vocês teriam 5x mais 2, que vai ser igual a 4x mais 2, e 3x mais 2, certo? E aí teria toda uma relação, vocês teriam que tentar achar esse x aí. É muito difícil, muito complicado, muito demorado. Só que tem uma outra forma rápida e mais simples, que é a que a gente vai ver aqui, certo? Então, vejam só, a quantidade de livros do Eduardo, né, pelo enunciado, a gente viu que é múltiplo de 3, de 4 e de 5, certo? Porque ele falou que ele organizava em grupos de 5 livros, sobrava 2. Então, ele organizava lá vários grupinhos de 5 livros. A gente tem 5 livros vezes alguma quantidade de grupos e sobrava 2, certo? Aí tem o quê? Ele organizava depois em grupos de 4 livros e de 3 livros. Então, a gente cai na mesma coisa. Ele organizava vários grupos com 4 livros. Então, ele tem 4 livros vezes a quantidade de grupos, sobrava 2. E, por último, ele organizava em 3. Então, a gente tinha 3 livros vezes uma quantidade de grupos e sobrava 2, certo? Sempre sobrava 2. Então, disso a gente tem o quê? A quantidade de livro deles é próximo de um múltiplo de 5, 4 e 3. Aí a gente soma 2. Então, o que a gente tira disso? Ó? A gente tem lá, a quantidade de livro dele é um múltiplo de 5, certo? Ele é 5 vezes 1x mais 2, porque sempre sobrava 2 livros. A mesma coisa com os outros números. A gente vai ter 4x, porque ele conseguiu organizar em grupos de 4 livros, e sobrava 2, então mais 2. Vou trocar a letra, porque a quantidade de grupos é diferente. Ela não é a mesma. Então, não vai ser x. Vou colocar aqui um y, para diferenciar. E também ele organizava em grupos de 3 livros, né? Aí daria outro grupo, então vou chamar de W aqui, e sobrava 2, então mais 2. Tudo isso aqui dá a quantidade de livros certinha que ele tem, né? Esse X, esse Y, esse Z são os grupos. Então, vamos lá. Isso aqui, se vocês fossem resolver como sistema, que é a forma difícil e complicada que eu falei, vocês têm um sistema com 4 variáveis, né? Porque aqui a gente também não sabe quantos livros ele tem. Então, vou colocar uma outra letra aqui, igual a A. Então, vocês têm um monte de letra num sistema para resolver. Fica muito difícil se tiver resolução. Mas disso aqui a gente consegue ver que eles são múltiplos de 5, 4 e 3, se a gente adicionar 2, certo? Então, tem um padrão. A gente consegue ver essa multiplicidade aí. Tudo bem até aqui? A gente tira que ele é múltiplo porque sempre sobra 2, tá, pessoal? Seja quando ele arruma em grupo de 5, grupo de 4, grupo de 3 livros, sempre sobra 2, tá? Tudo bem? Vocês estão conseguindo entender até aqui? Uhum. Não. Tá bom, então. Vou continuar. O que a gente sabe também? Que os múltiplos comuns de 2, né, ou mais números, é um múltiplo do MMC entre eles. Então, qual que é a forma mais fácil? Ao invés de resolver todo esse sistema doido, cheio de letras, a gente faz um MMC entre os números, fica mais simples, né? A gente faz um MMC.
Vou escrever aqui. Dos números que ele organizou esses livros. Né? Porque a gente viu que é essa relação de multiplicidade. Foram quais? 3, 4 e 5. Tá? A gente faz o MMC desses números. Quanto que vai dar isso? Vamos fazer aqui embaixo. Ó. 3, 4 e 5, né? Passa a linha. A gente começa com 2 aqui. Não sobra 2. Repete 5 e 3. Por 2 de novo. 60, eu acho. Isso, vai dar 60. Eu vou colocar aqui. Ó. Bom, nós fazemos por 2 de novo. 3, 1, 5. Agora dá por 3, que é o próximo primo. Então, nós temos 1, 1 e 5. Por fim, pelo próprio 5, né? Nos resta 1, 1 e 1. Agora nós fazemos a multiplicação aqui, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Vezes 5, 12 vezes 5, 60. Tá? Multiplicação. Então, esse MMC dá 60. Ok até aqui, né? A gente fez o MMC, chegou em 60, mas parece que esse número não significa muita coisa para a gente. Né? Já que não tem nada parecido nas alternativas, a gente não sabe para onde que vai. Mas só que tem que notar uma coisa. Existe só um múltiplo de 60 entre 100 e 150 livros, tá? Ele falou que ele possui, tá aqui, ó. Eduardo possui entre 100 e 150 livros. Então, desses 60, existe só um múltiplo, uma possibilidade entre 100 e 150, que é qual? O 120, tá? E vejam só. 60 sozinho, né, que é 60 vezes 1, não está entre 100 e 150. Então, a gente exclui ele. Tá? 60 vezes 2. Isso aqui dá 120. Está entre 100 e 150 livros. Então, ok. 60 vezes 3. Quanto que dá isso? 180. Já não está mais entre 100 e 150 livros. Então, a gente exclui de novo. Certo? Então, só tem essa possibilidade. Se a gente for aumentando aqui, vezes 4, vezes 5, vai dar sempre mais do que 180. Não está entre isso aqui. Então, só tem essa possibilidade. E é aqui que eu falei para vocês que o exercício pode induzir a alternativa A, que é exatamente 120, tá? Parece já a nossa resposta final. Mas só que a gente tem que lembrar do quê? Sempre adiciona 2 livros. Ó. Em todas as possibilidades, sempre sobravam 2 livros. Então, a gente vai ter esse 120, porque o 120 ele é múltiplo de 60, que é MMC dos grupos que ele separava, que é de 3, de 4 e de 5. Tá? E aí nós somamos esses 2 livros. Então, nós temos 120, é o nosso resultado óbvio, mais os 2 livros, que sempre sobram. 122 livros. Tudo bem? Caindo na nossa alternativa B. Ficou alguma dúvida? Não. Não, pô. Não? Então tá. Eu vou dar mais um minutinho para quem estiver anotando as contas aí na tela e aí eu já passo para a próxima, tá? Professor, na verdade, eu fiz assim, ó. Eu peguei ali, falou que era múltiplo que dividiu por 2, 4 ou 3. Aí eu parei e pensei, é só eu pegar, ver quais números, quais dessas 4 opções são divisíveis por 2, 4 ou 3. As que for não é, porque sobra 2, e a outra é certa, que não for divisível por 2 ou por 3 ou por 4. Ah, também é uma forma, você foi eliminando, né? Eliminando as alternativas. É outra forma de resolver também.
Vou passar para a próxima, então, pessoal. A penúltimo exercício de hoje. Vou dar 5 minutinhos e aí a gente resolve junto. Certo, pessoal? Vamos resolver, então? Vocês conseguiram chegar em alguma resolução? Alguém? Eu acho que é D. Letra D, alguém mais? Não? Tá, então vamos lá. Exatamente a letra D, tá? Eu ia também na letra D. A letra D também? Não é Sim. certo, essa é a certa, a letra D. Agora vamos descobrir por quê. Essa aí ela é bem dificilzinho, esse exercício. Precisa ver o desenho que ele está descrevendo para conseguir resolver. Então vamos lá. Uma fazenda no interior de Minas Gerais possui um celeiro em forma de um quadrado, tem seus lados medindo 10 metros. Então vamos lá. Já deu nossa primeira informação. Então é um quadrado, né? Vou tentar fazer um quadrado aqui. Isso é um quadrado muito feio. Mas tá, fingindo que isso aí é um quadrado. Temos ali um quadrado. Coisa, não. Então esse é o celeiro. E ele está dizendo também que os lados desse quadrado medem 10 metros. Então, o lado aqui é 10 metros, tá? E como é um quadrado, os outros são 10 metros também. Quadrado, todos os lados iguais. Beleza. Em volta do celeiro há um pasto. Então, toda a volta do celeiro, né, em volta dele todo, certo? Há um pasto. Um novilho foi preso através de uma corda, tem 6 metros de comprimento, no ponto médio de um dos lados do celeiro. Então, vamos dizer que é esse lado aqui, ó. Não vou precisar de mais espaço. Então, vou apagar esse quadrado aí e vou fazer de novo. Fazer mais ali para o meio. Vamos lá. Nós temos o nosso celeiro quadrado. Os lados dele medindo 10 metros. E aí, aqui no ponto médio, né, eu vou colocar aqui assim, ó. Ponto médio, ele amarrou esse novilho, né, com uma corda de 6 metros, para ele pastar pela região. Qual a medida da área total em metros quadrados que o novilho, mesmo estando preso, tem acesso em volta do celeiro? Essa é a questão. Então, veja só, nós temos aqui esse celeiro quadrado e ele quer saber qual que é a área que ele vai conseguir pastar tendo esses 6 metros de corda. Então, vejam só, esse aqui é o ponto médio, essa parte vale 5, né? Daqui para baixo, do ponto médio para baixo vale 5, do ponto médio para cima também vale 5, já que é 10 metros o lado inteiro, certo? Só que ele amarrou ele com uma corda de 6 centímetros. Então, se a corda começa aqui, vindo mais para cá, nós temos mais 1 metro, né? Isso aqui deve equivaler a 1 metro, de corda. Para cá, a mesma coisa. Se ele amarrou aqui no meio e até aqui o final tem 5 metros, se a gente for prolongar, né? A gente tem mais 1 metro aqui para prolongar. Tudo bem? Então, se ele andar com essa corda toda aí, ele vai ter toda essa área, né? Vou tentar fazer esse círculo aqui. Toda essa área aqui para pastar, certo? Com a corda dele de 6 metros. Supondo que aqui também tem até 6 metros. Vem até aqui, e com essa corda amarrada ele consegue andar tudo isso. Só que a corda também pode torcer aqui para o lado, né, desse celeiro quadrado. Então, tem mais um pedacinho aqui, né, que ele pode pastar. Então, a gente fecha aqui. Tudo bem? Então, todo esse período aqui, né, esse outro desenho além do quadrado, é onde ele consegue pastar. E é essa área que ele está querendo descobrir, certo? Então, vamos lá. De acordo com a nossa figura aqui que a gente desenhou, vocês entenderam como que eu desenhei essa figura aqui?
Quais foram as informações que eu usei do enunciado? Ó, aqui tem 5, né? Cada lado aqui tem 5 metros. E o lado todo tem 6 metros, contando com aquele que a gente prolongou. Certo? Vocês entenderam o que eu usei para construir esse desenho? Conseguiram ou não? Uhum. Tá. Então, vamos dar sequência. Então, vejam só, de acordo com essa figura que a gente construiu aí, né? A área que o novo ele tem acesso é essa que a gente desenhou além do quadrado, que é esse pedacinho, esse outro pedacinho e toda essa semicircunferência aqui, né? Então, essa área ela é o quê? Ela tem esse semicírculo grande, né? Que tem um raio de 6 metros, como a gente viu aqui, ó. A corda dele tem 6 metros. Então, se esse lado aqui tem 5, a gente soma mais 1 metro. Então, temos aqui o raio do nosso semicírculo como 6 metros. 6 para cá, 6 para cá. Até aí, tudo bem. E aí, a gente tem essas duas partezinhas aqui, né? Que é um quarto de círculo, né? Se a gente pegar um círculo, partir em 4, isso aqui é uma metadinha dele, né? Essas duas aqui, em cima e embaixo. Qual que é o raio desse semicírculo? É 1, tá? Porque foi o que a gente precisou prolongar. Cada parte dele aqui, esse raio vale 1. A gente tinha 5 aqui de lado para chegar, mas esse pedacinho a gente somou 1. Então, aqui nós temos 1 de raio. Né? Então, como que a gente vai saber a área desse negócio aí? Então, vejam só. A gente vai ter a área. Outra forma de saber, caso na hora vocês não conseguissem desenhar, né, vocês teriam o quê? Para descobrir que aqui equivale a 1. É bem intuitivo, mas matematicamente também tem como saber. Vocês teriam os 10 metros que vale esse lado, divididos por 2, porque ele disse que está no meio aqui, né? A mediana exata, ele amarrou a corda, então a gente divide por 2, que é o quê? Vai dar 5 para cada lado. Ó. Tá aqui. A gente já colocou, dá 5. Certo? E aí depois nós temos 6 metros de corda, que ele amarrou aqui no meio, 6 metros de corda, menos os nossos 5, que é a área do celeiro, vale o quê? 1, sobra 1, que é justamente a área sobressalente aqui, ó, até onde a corda vai. Então, essa é uma forma da gente encontrar aquele 1 ali, que não veio do nada. Esse 1 de raio aqui dos quartos de círculo. Mas voltando aqui, qual vai ser a área? Já que a gente está mexendo com círculo, a gente tem que usar a área da circunferência. Pi raio ao quadrado, ou πr ao quadrado, sobre 2. Tudo bem? Aqui nós temos duas circunferências, né? Duas pequenas circunferências. Uma circunferência grande e duas pequenas. Então, como que vai ficar isso aqui? Essa área vai ser igual a π, que é π mesmo, né? Π já é uma constante, é um número. 6 ao quadrado, porque é esse raio da circunferência grande, né, que é o mesmo tamanho da corda, ó, 6 ao quadrado sobre 2, só aplicando na forma, né, qual que é o nosso raio, mais ficou bem estranho. Então, aqui. Mais, melhorzinho. Aí nós vamos ter 2π sobre 4. Por quê? Nós temos π sobre 2. Na verdade, nós temos π sobre 4 dessa circunferência, né? Porque como eu falei para vocês, se a gente tiver aqui uma circunferência, partir ela em 4, esse pedacinho aqui é esse pedacinho aqui, certo? Então, isso aqui é uma circunferência partida em 4. Π da circunferência partida em 4. Aqui é a mesma coisa. Π da circunferência partida em 4 partes. E nós temos isso duas vezes. Então, juntando esses dois caras aqui, 2π sobre 4. Tudo bem?
Então, aqui nós vamos ter 2π sobre 4. A área dessa semicircunferência grande mais a área das partes de circunferências pequenas. Tudo bem? Até aqui vocês entenderam da onde que eu tirei todos esses números, qual a conta que eu estou fazendo? Sim ou não? Aqui é a área da semicircunferência grande e aqui a área dos pedaços de circunferência pequena em cima e embaixo. Vocês estão conseguindo acompanhar? Uhum. Uhum. Tá certo. Então, agora é só resolver Sim. isso aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, a área igual a π, 6 ao quadrado, 36. Então, 36π sobre 2 mais. Nós temos 2 sobre 4, né? Então, a gente pode simplificar o 2 com 4. Vamos com π sobre 2. Somando isso aí, 36π mais π, 37π. Ambos sobre 2. 37π sobre 2, nossa alternativa D. Certo? Com alguma dúvida? Não? Não, senhor. Então, ó, só lembrando, né? A gente precisou descobrir as medidas todas dessa área, né, que ele descreveu, que é um celeiro e uma área de pasto, e aí somar essa circunferência grande mais as duas pequenas, porque ele queria saber essa área aqui, ó, que ele vai pastar, ó. Essa área aqui. Então, para a gente descobrir toda essa área, era só somar a circunferência grande com duas circunferências pequenas, tá? Vamos lá, então, para o último exercício. Bom, passar para o último exercício, então, tá? Depois desse, encerra a nossa aula. Esse aqui, ele é mais direto, tá, pessoal? Ele é bem direto. Ele quer saber o valor numérico da expressão, né? Mas eu vou dar logo uma dica para vocês. Não é só substituir ali, dá para resolver assim também, só que vai ser mais difícil. Vocês vão chegar no resultado, mas vai ser mais difícil. Mas tem outra forma de resolver. É essa forma que eu gostaria que vocês usassem. Mas se vocês não conseguirem, é só resolver substituindo o x ali. Eu vou dar 5 minutinhos, então, para vocês tentarem resolver essa. E nós resolvemos juntos. Vamos lá, então, pessoal, vamos resolver? Vocês conseguiram chegar em alguma alternativa? Não? Ninguém? Eu tô entre sempre, sei lá, professor. Tá, então vamos resolver. Vamos ler a questão, né? Muito simples. Qual o valor numérico da expressão tal ali? Para x igual a 9,999. Então, é como eu falei para vocês lá no início. Uma forma de resolver, que é a mais óbvia, né? Que a gente tentaria olhando um exercício assim, é o seguinte, a gente tem ali a expressão e tem o valor de x. Ele quer saber o valor. Então, a gente substitui aquele x que ele deu, faz as contas e encontra o valor. Tem como fazer assim? Tem. Só que é muito trabalhoso, hein? Vocês iam demorar muito. Como que ia ficar essa expressão se a gente resolvesse ali, né? Se vocês forem anotar, não anotem essa parte que eu vou escrever agora. Nós temos x ao quadrado, então ficaria 9,999, tudo isso ao quadrado, menos 2x, então 2 vezes 9,999, foi coisa doida, mais 1. Tudo isso aqui sobre x ao quadrado, que é o quê? X 9,999 ao quadrado, menos 1.
A gente substituiu o x, e aí se vocês fossem resolvendo aqui, ó, esse número ao quadrado, resolve, salva. 2 vezes esse número, salva. Aí aqui é o mesmo quadrado, é da mesma coisa. E aí resolver o que dá aqui menos o que dá aqui mais 1 sobre o resultado daqui, vocês chegariam no valor certo. Só que aí é muito trabalho para vocês resolverem isso aqui ao quadrado, 2 vezes isso aí ao quadrado de novo, somar com diminuir do dobro, muito trabalho. Então a gente usa algumas ferramentas matemáticas para achar isso aí de forma mais simples, tá? Agora nós vamos resolver de verdade aí de modo mais simples. Então vejam só. Essa expressão aqui, né, que ele trouxe, essa expressão aqui, dá para a gente simplificar, né? A gente simplifica ela fatorando, tá? Então a gente tem que ver, ó, aqui no numerador, a gente tem o quê? X² menos 2x mais 1. Né? Isso é um trinômio, que é um quadrado perfeito, tá? Então, vou colocar aqui, ó, nós temos x² menos 2x mais 1. Isso é igual ao quê? Isso aqui é um quadrado perfeito, tá? Que era para vocês estarem habituados já a ter visto. Qual que é esse quadrado? Ó? É x menos 1 ao quadrado. Bem mais simplificado do que esse número grandão, né? Então, se vocês abrirem isso aqui, ó, vou fazer aqui embaixo, não precisam anotar se estiverem anotando essa parte aqui de baixo, ó, x menos 1 ao quadrado é igual a x menos 1 vezes x menos 1. Isso aí é igual ao quê? Vejam só, x vezes x, x². Né? Fazendo a técnica aqui, ó. X vezes x, x². X vezes menos 1, menos x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Então, nós temos aqui, ó, x² sozinho, menos x, menos 2x, mais 1 sozinho. Viram só? Então, essa expressão aqui, x menos 1² é igual a essa expressão, x² menos 2x mais 1. É um quadrado perfeito, então vocês deviam notar isso aí de cara, né? Então, a gente vai substituir ele na expressão, aqui em cima, onde está x² menos 2x mais 1, a gente substitui por x menos 1 ao quadrado, tá? Vou apagar aqui a partezinha de baixo, era só um rascunho. Um rascunho bem grande, né? Tá. Continuando, então. A gente já descobriu uma forma de simplificar aqui em cima, né? Trocar essa expressão por x menos 1 ao quadrado. Aí o numerador, para a gente simplificar, a gente vê que ele é uma diferença de quadrados, né? A gente tem, ó, x² menos 1. Vou escrever aqui, ó. x² menos 1. Como que a gente pode reescrever? X mais 1 vezes x menos 1, certo? É o mesmo caso de lá. Se vocês abrirem, vai dar exatamente x² menos 1, tá? Então, a gente simplificou em cima, simplificou embaixo. Tudo bem? Então, vamos reescrever a nossa expressão, ó. Vou deixar isso aqui, a parte aqui, né, como um balãozinho, um rascunho. Vamos reescrever aqui a nossa expressão, nossas simplificações. A gente tinha x² menos 2x mais 1, tudo sobre x², x por
Estranho, né? X ao quadrado menos 1. Isso ficou igual ao quê? Ó, a parte de cima, a gente substitui por x menos 1 quadrado. X menos 1 ao quadrado. Sobre. Parte de baixo, a gente substitui por essa multiplicação. X mais 1 vezes x menos 1. Certo? Então, a gente cai nessa expressão aqui. Vou reescrever essa parte de baixo. Pô, difícil de entender. Então, é aquela multiplicação ali. X mais 1 multiplicado por x menos 1. Agora, falta o quê? A gente substituir, né? A gente chegou numa expressão mais fácil de lidar, né? Que não tinha muitos quadrados, né? Somas e diminuições, a gente substitui. Né? Nós temos ali o nosso x valendo 9.999. Antes de substituir, vamos arrumar ela mais um pouco, né? Porque essa aqui ainda está difícil. Então, o que a gente vê? Ó, nós temos aqui em cima x menos 1 e aqui embaixo x menos 1. Então, nós vamos simplificar, tá? Corta um x menos 1 aqui embaixo e corta aqui também. Ele está ao quadrado, então vai ficar uma vez só. A gente vai conseguir cortar esse quadrado. Então, nós vamos ficar aqui, ó, com x menos 1 sobre o que sobrou aqui, x mais 1. Olha só. Então, a gente tem o quê? O nosso número menos 1 sobre esse mesmo número mais 1. Diferente daqui, que a gente ia precisar elevar ao quadrado, fazer 2 vezes, elevar ao quadrado de novo, somar, diminuir. Daqui, a gente já pode substituir, tá? Então, substituindo, eu vou fazer aqui embaixo, né? Substituindo. Nessa expressão aqui, o nosso número, a gente fica com 9.999 menos 1, ó, x menos 1, sobre 9.999 mais 1. Né? X menos 1, x mais 1. Então, nosso número é sobre 1, nosso número é menos 1 sobre ele mesmo mais 1. Então, quanto que dá isso? 9.999 menos 1, 9.998. Sobre 9.999 mais 1, 1.000. 10.000, perdão. 1.000. 10.000. Aí faz essa divisão, né? 9.998 dividido por 10.000. A gente só precisa andar, né, a vírgula, tanto de casas o tanto de zero. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 zeros. A gente anda 4 casas com a vírgula. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. A gente vai colocar a vírgula aqui. Então, 0,9998. Nossa alternativa C. Tá? Vocês conseguiram entender? A gente simplificou, a gente encontrou aqui a parte de cima, uma forma de simplificar. A parte de baixo, uma forma de simplificar. Substituiu, né, de novo naquela expressão e arrumou tudo isso para chegar nessa expressão aqui, ó, que é mais simples a gente resolver. Substituiu os números e chegou no resultado. Ficou alguma dúvida? Vocês compreenderam? Sim. Certo, então. Esse foi o último exercício, tá, pessoal? Deu exatamente o horário aqui, então vou liberar vocês e se alguém tiver Tchau. dúvida, perguntar. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Calma, calma.